fiel. Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 25 até o verso de número 31. E hoje nós vamos meditar com vocês a respeito de dois personagens da Bíblia que têm o mesmo nome, o nome de Lameque, e que, apesar de terem o mesmo nome, têm histórias de vida radicalmente diferentes. Gênesis capítulo 5, do versículo 25 até o versículo de número 31, todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: esse nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas, e viveu ao todo 777 anos e morreu. Amém, meus irmãos? O livro de Gênesis possui muitas histórias, irmãos, que às vezes passam batido por nós, desapercebido, porque são fragmentos de história que às vezes, por serem tão curtinhos, a gente não dá muita atenção para eles. E na verdade isso não é uma característica de Gênesis. Em toda a Bíblia Sagrada você vai encontrar pequenos fragmentos de relato que às vezes parece que estão soltos ali, a gente não sabe por que estão ali, mas Deus sabiamente inspirou cada um dos autores bíblicos através do Espírito Santo para deixar registrado para nós histórias e relatos que de alguma forma contribuem para o nosso crescimento espiritual e para que a gente entenda o seu plano de salvação eterna. É tão verdade isso que Romanos capítulo 15, verso 4, diz que tudo que foi escrito, para nossa edificação foi escrito. Dessa forma, nós que somos cristãos e que temos acesso à Bíblia, nós precisamos ler o texto bíblico com muito carinho, regularmente, e com muita paciência, muito temor, tentarmos achar essas pepitas de ouro que ficam lá no fundo, que não vão ser percebidas numa leitura superficial. Você vai ter que ler o texto, se debruçar nele, ler com muita calma, para que você entenda a intenção de Deus de deixar esse registro para a gente. Hoje nós vamos falar de dois personagens da Bíblia que têm o mesmo nome, e as suas histórias estão distantes um capítulo apenas. Em Gênesis capítulo 4, nós temos a história de Lameque, que é da descendência de Caim, e em Gênesis capítulo 5, nós temos a história do Lameque, que é descendente de Sem. Eles têm o mesmo nome, mas eles têm histórias completamente diferentes, e nessa história individual deles, nós podemos ver com muita clareza a graça de Deus, e a forma como Deus revelou através de suas vidas aquilo que Ele espera de cada um de nós. Então, se você puder prestar atenção nisso, você vai notar que nós já falamos alguma coisa do Lameque, descendente de Caim, na semana passada. Ele foi o primeiro polígamo da Bíblia, foi a primeira pessoa que disse que não era bom ser casado com uma pessoa só, ele teve duas esposas. E o nome Lameque, ele não tem uma tradução fácil, não há entre os comentaristas um consenso do que Lameque significa. A maior parte deles acredita que seja alguma coisa mais ou menos assim: alguém a caminho da degeneração. Embora alguns comentaristas falem que o nome pode significar pobre ou até baixo, a Wikipedia, ela diz que esse é o termo traduzido mais aceito: alguém a caminho da degeneração. E isso parece fazer muito sentido quando a gente lê a história do Lameque, descendente de Caim, porque ele deu passos muito importantes para poder aprofundar a sua vida no pecado. A Bíblia fala muito mais desse primeiro Lameque ruim do que do segundo. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, no verso 18 e 19, a Bíblia conta para a gente como que esse homem se distinguiu na sua geração e o quanto que isso foi negativo, porque o que ficou para nós de registro dele é muito ruim. Ele foi um camarada mau, ruim, pecador, de baixa linha, realmente. Gênesis capítulo 4, do verso 18 até o verso 19, a Escritura Sagrada diz assim: a Enoque nasceu-lhe Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. E Lameque tomou duas mulheres, uma se chamava Ada e a outra se chamava Zilá.
Pule agora para o versículo 23. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e matei um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. O Lameque cainita, ele é extremamente perverso. Quando você lê Gênesis 4, você vê que Caim, ele foi um camarada que caiu no pecado. Ele viveu uma vida com a sua família, uma vida de paz, de harmonia, até que o pecado dominou o coração dele, ele matou o irmão e saiu da presença do Senhor. Lameque, em contrapartida, se deleitou na transgressão, ele mergulhou na lama, literalmente. Nesses poucos versículos, a gente percebe 3 coisas na índole de Lameque que devem ser notadas por nós, que a gente deve observar. A primeira, eu já falei um pouquinho disso na semana passada. Ele foi o primeiro polígamo da história. Ele tomou para si 2 mulheres, foi o primeiro personagem que fez isso. E isso mostra, meus irmãos, que o pecado ele sempre resulta, quando ele começa a se entranhar em nós, ou na sociedade que pertencemos, na flexibilização da ética e da moral sexual. Certamente, aqui eu tenho várias gerações, eu brinquei disso semana passada, mas talvez as gerações mais antigas se assustem com o rumo que a sociedade tomou, onde nós vivemos dias de permissividade. Talvez hoje o que é normal seja considerado por muitos como anormal. Quando você vê a sociedade usar uma expressão criada recentemente chamada heteronormatividade, e ela diz que essa expressão denota um tipo específico de comportamento e não o comportamento natural e padrão que nós esperamos que todos tenham, você percebe que nós flexibilizamos o que não podia ser flexibilizado. Quanto mais uma sociedade se aprofunda no pecado, mais a sua moral e ética sexual vão ser flexibilizados. E essa é a marca da sociedade. Hoje nós vivemos tempos difíceis, inclusive em nós que somos comunidade cristã. A explosão de casos de divórcio por N motivos. A dificuldade que nós temos de instigar nos nossos jovens e adolescentes a pureza sexual. A batalha que nós mesmos travamos em nos conservarmos puros numa sociedade que é impura, demonstram que nós vivemos de fato os últimos dias. Lameque, ele rompeu com todas as convenções e falou: não importa que cada um tenha uma esposa, eu vou ter 2, e vou ter 2 ao mesmo tempo, e ainda vou colocar as 2 debaixo do mesmo teto, e não estou nem aí com quem pensar que eu estou errado. Eu vou fazer o que eu bem entendo da minha vida. O pecado flexibiliza tudo, mas a santidade de Deus coloca limites seguros para a gente engrandecê-lo e para a gente adorá-lo. Deus é santo. Você pode glorificar o nome dele por isso? Então essa é a primeira característica de Lameque. Ele flexibiliza a pureza sexual. Ele não se importa de ser um camarada adúltero conhecido, publicamente conhecido. Para ele isso é glória, isso é louvor. A segunda coisa que a gente vê é essa perversão que ele faz do casamento, considerando as suas esposas propriedades suas. Quando você vê a poesia que ele cantou, ele diz assim: mulheres de Lameque, me escutem. Em outras palavras, vocês pertencem a mim. Vocês são a minha propriedade, o meu chaveirinho. Irmãos, quando o pecado domina uma sociedade ou um coração, o resultado disso em nós homens pode se debandar para 2 extremos. Ou o pecado transformará os homens em pessoas brutas, ariscas, que tratam as mulheres como objetos que pertencem a ele, fazendo das mulheres troféus que devem ser exibidos. Ou o pecado vai transformar homens que deveriam ser varonis e fortes em frouxos, que não são capazes de governar com temor e com amor nada, que deixam as suas responsabilidades, querendo com isso não parecer que são assim, opressores ou incisivos. Irmãos, Deus dá o tom e a temperatura, nós somos salgados com sal, Deus dá sabor para a gente, mas quando o pecado toma conta, ou o homem vira o macho alfa, que não glorifica a Deus porque ele faz da mulher uma propriedade, ou ele vira um camarada frouxo, que não é capaz de transformar a situação nenhuma, governar a situação nenhuma, ou resolver problema nenhum. Para nós que queremos andar na presença de Deus,
o casamento, a nossa esposa, é o nosso chamado, é a nossa vocação. Nós queremos amá-la como Cristo amou a igreja. É vocacional. Eu vou viver a minha vida para o bem-estar dela. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? Além disso, Lameque passou a matar seres humanos de forma fútil. Ele disse no seu canto: olha, eu matei um homem porque ele me feriu. Você percebe que a palavra feriu aí, ela é vaga. Por exemplo, se o Márcio pisar no meu pé, ele vai me ferir. Vou matar o Márcio por conta disso? De jeito nenhum. Se eu der uma esbarrada na irmã Neiva, eu vou machucar ela, ainda mais ela que está fragilizada hoje, resfriadinha. Se eu der uma esbarrada nela, eu vou machucá-la. Ela vai me matar por conta disso? Mas Lameque se vangloriou. Não, eu matei um homem, não é porque ele me feriu. Eu achei que tinha que matar. A vida dele não tem importância. E eu também, olha, eu matei um menino também, não é? Eu matei um menino também. Ele flexibilizou uma coisa que não podia ser flexibilizada. Os seres humanos têm a imagem de Deus. Nós somos imagem de Deus. Há dignidade na nossa vida. Muito embora, em Êxodo capítulo 22 e versículo 2, a Bíblia ordene a legítima defesa. E a Bíblia também atribua ao Estado o dever de preservar a ordem social, inclusive, se necessário for, usando espada contra o ofensor. Os cristãos devem sempre que possível optar pelo caminho da paz, da não violência. A nossa revolução não é armada, é a revolução do amor. A nossa revolução não visa a morte, mas visa a promoção da vida. Jesus mudou o mundo não matando, mas morrendo. E isso deveria nos inspirar a termos esse olhar. Defender-se sim, matar futilmente não. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Então há uma tensão. Quando eu percebo a forma como Lameque se debruça no pecado, na imoralidade, eu me lembro de 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Abra sua Bíblia, por gentileza. A Bíblia recomenda que nós que tememos a Deus tenhamos um padrão mais alto na nossa moralidade. Nós precisamos estar no mundo sem pertencer ao mundo. Precisamos conviver numa sociedade impura, lutando com unhas e dentes para mantermos a nossa integridade, a nossa pureza. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, da nossa mente, dos nossos gatilhos, para preservarmos a nossa moralidade sexual. Deus é glorificado nisso. Além disso, nenhum de nós homens que está aqui deve ter a sua companheira como sua propriedade. Ela é a nossa parceira de caminhada. Ela é a nossa adjutora, aquela que é colocada ao nosso lado para o nosso bem-estar e para desenvolvermos a nossa vocação de sermos como Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 25. Toda a nossa vida tem que ser vivida na perspectiva de fazermos as nossas esposas felizes. Efésios capítulo 5, versículo 25. Todos os irmãos encontraram? Quem não achou, está aqui em cima já. Pode acompanhar o telão também. A Escritura diz assim: maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela. Então, para nós, ser cabeça do lar é vocação, não é privilégio, é difícil, é um fardo difícil a ser carregado, mas Deus nos dá graça para isso. Amém, meus irmãos? É prazeroso ver o desabrochar das nossas esposas para a glória de Deus, isso é lindo. Além disso, nós não podemos fazer com que a vingança seja um elemento ético nosso. Não vou matar alguém, prejudicar alguém quando essa pessoa me fere e me machuca. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, do verso 19 ao 21. Preservar os meus, lutar pelas suas vidas, defendê-los bravamente, sim. Ser uma pessoa vingativa, não. Romanos capítulo 12, do verso 19 ao 21. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira,
pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se a igreja primitiva fosse rancorosa, vingativa, Paulo não teria sido o apóstolo que foi. Mas aquele que antes consentia na morte dos cristãos, foi levantado para ser o maior líder da igreja primitiva. Então essas pessoas que machucam a gente podem ser os nossos líderes amanhã. Você pode glorificar a Deus? Assim funciona o reino de Deus. Deus não tem prediletos, Deus não tem xodó. Ele salva quem quer, perdoa quem Ele quer, levanta quem Ele quer. E a gente tem que estar disposto a entender essa dinâmica de Deus, esse movimento vivo de Deus, de demonstrar graça para quem não merece ela, porque sejamos honestos, nós mesmos não merecemos a graça que nos salvou. Amém? Quem acredita nisso, dê uma glória a Deus bem alto aí. Após apresentar o primeiro Lameque, com todas essas nuances, você vê que o autor, ele foi bem, o autor bíblico aqui que foi Moisés, ele foi bem categórico. Deixa eu falar, ó, que esse camarada era ruim. Deixa eu deixar claro que, ô bicho ruim, deixa eu escrever tudo aqui, né? É que nem hoje eu brinquei com o Rodrigo, né? Que eu falei para ele: olha, o seu pecado chegou na frente já, viu? E eu contei tudo que ele fez assim, e ele deu risada, a gente se alegrou. Então parece que aqui Moisés estava com a birra de Lameque, que às vezes eu fico de vocês, deixa eu falar tudo, né? E ele escreveu tudo, com detalhes, para quê? Para que isso ficasse para nós como um alerta. O alerta de que o pecado pode avançar em nosso coração. O pecado, ele pode tomar conta dos nossos instintos, dos nossos valores, dos nossos princípios. O pecado engana com muita facilidade. Se você, cristão, pensar que você é mais forte que o pecado, tome cuidado. Mais forte que o pecado, só Cristo, seu sangue e a sua graça. Nós somos frágeis. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele a quem muito é dado, muito vai ser cobrado. O pecado está aí agindo. E é um inimigo não externo, ele é um inimigo interno. Aonde você vai, ele está com você. E você deve o tempo todo conter os seus impulsos. Para quê? Para você não perder a linha, para você não errar o alvo, para você não falhar na caminhada, porque Deus quer fazer coisas extraordinárias conosco. Louvado seja Deus. Um dos reformadores, não me recordo se foi Spurgeon ou Calvino, disse: o pecado, ele não pode destruir os eleitos, mas ele pode distraí-los. Distraí-los. Tem hora que a gente fica tão enamorado com o pecado que a gente se esquece de fazer aquilo que agrada o Senhor. Mas nessa manhã Deus está despertando a gente. Está na hora da gente deixar de lado essas coisas que são terrenas e nos apegarmos com aquilo que é celestial, com aquilo que realmente importa, com aquilo que realmente traz glória para o nome do Senhor. Abra o seu coração e entenda isso. Ninguém deve se julgar suficientemente forte nessa batalha. Nós dependemos da graça do Senhor Jesus. Você não deve se achar imbatível, invencível, você é carne. Se Jesus sair de você, o que sobra é pó. Mas quando Jesus está conosco, Ele nos ajuda a dizermos não para aquilo que o ofende. E dessa maneira caminharmos como luz no mundo que é envolto em trevas. Heróis também caem e tropeçam, cuidado. É uma decisão prudente nossa. Regularmente, parar. Deixa eu ver para onde meu coração se inclinou. Deixa eu reexaminar minhas escolhas, para a gente não ser contado lá na frente como alguém que abandonou a fé, que apostatou. Às vezes, por orgulho, nós tomamos decisões que vão prejudicar nossa família, nossa história, nosso ministério, tudo aquilo que nós temos construído. Mas nessa manhã Deus está nos despertando. Cuidado. O pecado está nesse momento numa rota em curso para roubar alguma coisa da gente. Mas nós precisamos permanecer fiéis a Ele, fiéis a Deus e lutando pela nossa santificação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, do verso 6 ao 12. Esse texto aqui ele é extraordinário, porque Paulo faz uso dessa constatação de que o Antigo Testamento serve para nós como estímulo à santificação.
1 Coríntios capítulo 10, do verso 6 ao 12. Abra sua Bíblia, por gentileza. Todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada diz assim: essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram, para que não sejamos idólatras, como alguns deles foram, e conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como uma advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Cobiçar coisas más, ser idólatra, praticar imoralidade, colocar o Senhor à prova, se queixar. Todas essas coisas são pecados que nós devemos deixar, para cultivarmos uma vida santa e pura, na presença daquele a quem haveremos de prestar contas. Amém, meus irmãos? A graça de Cristo está sobre nós aqui nessa manhã. Deus fala com o povo que Ele ama. E se você está ouvindo isso nessa manhã, é porque Deus tem coisas melhores para a tua vida. Eu caí 10 vezes na vida, Deus me levantou 11. Mas eu não posso continuar caindo. Eu preciso firmar os pés e falar: eu vou percorrer o bom caminho que Ele me revelou. Amém? Então se apegue com a graça nessa manhã. Se talvez ouvir isso, o seu coração esteja sendo desafiado por uma nova postura, abrace Ele em nome de Jesus. Não vamos brincar com Deus. Deus não brincou com a gente. Se a cruz foi uma brincadeira que custou toda a vida de Cristo, e por amor a mim e a você. Então se apega com Ele nessa manhã. Não seja como Lameque, que amou o presente século, mas seja uma noiva adornada, sem ruga e sem mácula, que está vivendo uma vida para a glória de Deus. Aleluia. A Bíblia também fala do outro Lameque, e esse cara é completamente diferente. O Lameque que descende de Caim é ruim. Esse aqui é ruim também, mas ele achou graça. Ele foi transformado, tocado pelas promessas de Deus. Em Gênesis 5 nós temos a oportunidade de conhecê-lo. Irmãos, Lameque foi um camarada que tinha tudo para ficar vaidoso. Primeiro porque ele era filho do homem mais velho que já pisou na terra. Ele era filho de Matusalém, irmã Elida, que teve 969 anos. Esse viveu, hein? Você imagina? Você imagina, André, você ter que viver 969 anos com o Diego? 969. Mas pastor, teve gente que viveu isso tudo? Teve, irmãos. Antes do pecado se alaçar na sociedade, o povo que viveu antes do dilúvio era longevo, vivia bastante. Lameque, por exemplo, viveu 777 anos, ou vida longa. A gente, como eu, com 4.1, já está querendo ir para o céu logo. Falei para o Daniel, Daniel, se acontecer uma situação de eu ser internado, eu estiver entre a vida e a morte, não pede para eu ficar. Você ora assim: Deus, já leva já, eu vou procurar Ele lá na glória, não é? A nossa geração, irmãos, é mole, né? Eu já quero ir para o céu logo, irmão, mas logo, Deus, se quiser levar, leva já, né? Porque eu estou cansado de pecar, pecado cansa, não quero mais, eu quero estar na sua presença, para sempre, não é? Então já falei para o Daniel, não ora, né? Não pede para Deus me levar e segura a bucha aqui na IPR, leva a IPR para as nações. Estão querendo que a gente vá para Maringá agora, irmãos, não é? Não Maringá que a gente estava, Maringá do Paraná. 3 famílias mandaram mensagem querendo que a gente leve um trabalho para lá. Como que a gente faz isso, irmãos? Como? Essa é uma família, uma cidade, várias, de pessoas que estão descobrindo a verdade e estão querendo viver essa perspectiva. Como administrar isso, não é? Fica atenção. Lameque tinha um pai que foi uma pessoa ilustre, o homem mais velho, Matusalém, e o filho dele foi mais ilustre que ele, Noé, o camarada que construiu a arca,
A arca pela qual Deus julgou o mundo no dilúvio. Irmãos, Lameque estava rodeado de gente grande, mas ele próprio era pequeno diante de Deus. Você não vê Lameque no texto no que foi registrado, nem se envaidecendo por ser filho de quem ele era, e nem se achando o cara por ser pai de quem ele era. Os olhos dele estavam na promessa de Deus. A sua visão estava naquilo que Deus havia prometido. Não importava quem era o pai, quem era o filho. Ele olhava mais para cima, para o Deus Criador, aquele que fez todas as coisas. E ele fala a respeito disso quando nasce Noé. Todas as vezes que nasce uma criança, irmãos, nós revisamos a nossa vida. Então aqui, certamente, vocês que são pais sabem que quando o filho nasce, a gente faz uma revisão de vida. Vinícius, por exemplo, já revisou a vida 3 vezes já. 4 vezes, né? Revisou 4 vezes a vida. Para agora, em nome de Jesus Cristo. Já trabalhou bastante já. Já tem muito ser humano no mundo já. Então, eu revisei 2, não é? Então, quando nasceu Noé, Lameque começou a pensar. E ele se deu conta que havia algo de muito errado no mundo que ele vivia. Então ele olha para o filho e ele fala uma palavra de profecia. Ele diz assim: olha, esse que nasceu, ele vai nos consolar das nossas aflições, dos trabalhos e fadigas que temos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Ele olha naquele momento que ele está revisando a vida, ele se lembra de Deus e da promessa. Consolo, ele vai nos consolar. Ele olha o cenário do mundo em que ele vive, ele fala, essa vida aqui é ilusão, é trabalho e é fadiga, e ele reconhece que a terra onde ele está não é a terra que Deus prometeu, essa terra onde eu estou é amaldiçoada pelo pecado. 3 afirmações. Na primeira, Lameque enxerga com clareza que Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Sabe que eu estou aqui nessa manhã pregando para vocês? Porque eu creio num Deus que cumpre promessas. Eu creio num Deus que prometeu salvar pecadores que creem em Jesus Cristo. Está escrito na Bíblia Sagrada. Eu creio que as promessas se cumprem. Então eu quero contagiar vocês com a mesma fé, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele cumpre aquilo que ele prometeu. Ele fala a respeito do seu filho, esse nos consolará. Que consolação que Lameque espera. Em Gênesis 3:15, quando é narrada a primeira promessa da vinda de Cristo, foi dito o seguinte: olha, da descendência da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Lameque se lembrou dessa promessa. Olha, cada novo filho que nasce pode ser o Messias que está chegando. Pode ser Noé o Messias. Então ele olha com muita confiança para o futuro, porque quem espera a promessa de Deus não olha agora. A grande falácia do movimento evangélico brasileiro é que ele promete o agora. Ele tem que prometer o agora, as vitórias, as curas, os milagres, porque por não pregar o evangelho ele não pode prometer o futuro, porque ele não anuncia a cruz onde há salvação. Por isso que você não vai me ouvir aqui falando de milagre, de cura, de vitória. Essas coisas vão acontecer naturalmente. Nesses 2 anos em aqui, irmãos, a gente tem uma pancada de testemunho de cura, de milagre, mas a gente não alardeia isso. Deus não quer vitrine, meus irmãos. Ele quer que a gente levante o nome de Jesus Cristo bem alto, a cruz ensanguentada bem alto, porque é ali que existe salvação. Não adianta você receber vitória aqui e ir para o inferno, porque não se arrependeu dos seus pecados e não creu em Cristo. Mas a Bíblia fala que os sinais correm atrás daqueles que creem. Se nós pregarmos o Evangelho e você crê, Deus assume o compromisso de cuidar da sua vida. Ele é um pai que faz isso. Ele tem cuidado da minha vida. De uma forma extraordinária e sobrenatural, vai fazer com você também isso. Mas Lameque olha para aquela promessa: olha, cada nova criança que nasce é um passo a menos para que o Messias chegue. Pode ser que Noé seja o Messias, talvez ele pensasse nisso. Mas eu percebo, irmãos, que ele deu para Noé, não é? Toda a base para que Noé fosse o homem que ele se tornou. Nenhum de nós pode mensurar, irmãos, o impacto que a nossa obediência e fidelidade a Deus causa na geração a qual a gente pertence. Nunca, você nunca vai saber. Você nunca vai saber o que um gesto seu para a glória de Deus pode causar no coração de alguém.
Talvez você vai chegar no céu e um monte de gente vai te abraçar. Olha, obrigado. Você fala, por quê? Pô, você deu exemplo, aquilo me tocou. Você falou aquela palavra, aquilo me tocou. Você fez aquela publicação no Facebook, aquilo me tocou. Não tem como a gente mensurar o que um ato de fé e de obediência pode causar na nossa geração. Eu estava pensando nisso essa noite, quando eu finalizava a mensagem, porque nós fomos abordados por essas famílias de Maringá, pentecostais, belemitas, formados em institutos bíblicos de qualidade, os de lá do Paraná são ótimos, mas eles conheceram as doutrinas da graça, e eles estão buscando uma igreja que seja como a nossa, continuista, que crê nos dons espirituais, mas que pregue as doutrinas da graça de Deus. E acharam a gente na rede social e começaram a procurar. Vocês não vão ajudar a gente? 3 famílias aqui. Pastor, dá atenção para a gente. Irmão, se eu não tivesse tomado a decisão que eu tomei lá atrás, eu não estaria vivendo isso. E pode ser que eu não consiga ajudar, mas eu sei que se Deus mover o coração deles, lá pode surgir um outro camarada que faça o que eu fiz aqui, e pessoas vão sendo impactadas com o evangelho da graça de Deus. Não dá para você mensurar o impacto que uma ação sua pode causar, mas eu desafio você, ouse obedecer a Cristo Jesus. Ouse mergulhar na jornada da fé. Ouse fazer aquilo que você nunca imaginou que seria possível fazer. Um ato de obediência pode impactar e mudar uma geração inteira. Essa é uma palavra revelada. Um ato seu pode mudar a história de alguém. Aleluia. Um gesto seu. Então descruza o braço nessa manhã. Descruza ele. Fala, Senhor, eu vou fazer um pouco mais. Eu vou dar um passo a mais de fé. Eu vou me comprometer mais. Porque a minha obediência ao chamado do Senhor pode transformar toda a minha geração. Se nós fizermos isso, certamente levaremos o Evangelho com mais eficiência. Quantos creem nisso? Pode glorificar o nome do Senhor. Então, ouse fazer mais. Lameque enxergava com clareza o cumprimento das promessas de Deus, e isso moveu a ser um crente em Deus, obediente. Ele preferiu fazer o que agradava a Deus do que o que não agradava. Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 2, verso 17. Por fazer a vontade de Deus, ele conseguiu entregar para o mundo um camarada como Noé, e Deus foi glorificado nisso. 1 João capítulo 2, verso 17. Quem achou, diga glória a Deus. A Escritura diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quantos querem permanecer aqui? Glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Então faça a vontade de Deus. Lameque também entendia que havia alguma coisa errada no mundo em que ele vivia. Ele fala, esse mundo aqui é trabalho e é fadiga. Irmãos, Deus nos deu a graça nesses dias de dar uma escapada, para descansarmos um pouco, eu com a família. E foram 2 dias lá maravilhosos, né, meu amor? Só que hoje dá uma olhada para o rostinho da minha esposa, cansada, não é? Agitada, preocupada. Por quê? Porque 2 dias de descanso, Daniel, e 361 no ano de trabalho, de fadiga. Irmão Toninho está aqui hoje, ó. Está aqui cultuando a Deus. Só Deus sabe quantas madeiras ele vai serrar amanhã, para a glória do nome de Jesus, não é? O Emerson está aqui hoje, né? Felizão, veio para EBD, fez PG, está ouvindo a pregação, usou o microfone, mas de noite ele está lá no telemarketing lá. Não, Senhor. Sim, Senhor. Não, Senhor. Sim, Senhor. Essa vida aqui é trabalho e fadiga. Esse não é o mundo que Deus planejou. Deus não planejou um mundo sem trabalho, mas um mundo sem pecado, onde o trabalho seria prazeroso, seria justo, em que a terra seria favorável para nós, não como é hoje, uma terra que produz doenças, que produz tantos problemas para nós. Então Lameque enxergava que ele estava no mundo, mas que aquele mundo era ruim. A nossa geração de cristãos falha num aspecto: a gente é muito apegado com o pó dessa terra aqui. A gente gosta. A gente gosta. Fala da vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Ele podia voltar daqui uns 2 anos, né? Nossa, agora que está tudo bom, agora está legal. Irmãos, a gente vive
uma prosperidade que vocês não dão conta. Nós somos consumistas, mas você é próspero. Se você consegue fazer mais do que uma refeição por dia, você está em melhor condição de que mais da metade da população mundial. Só que você toma café, almoça, come pão à tarde, janta, ainda toma um suco para dormir e você reclama que está caro o arroz. Você tem recursos. Deus tem sido generoso com você. Deus tem te proporcionado prosperidade. Prosperidade não é você ter tudo que você quer, mas você ter o suficiente para viver. Você tem isso? Pode agradecer a Deus? Deus tem dado o suficiente. Quando a gente fica enamorado com essa aparente prosperidade, né? Irmão, desafio, eu não consegui pagar uma conta sem eu pagar no próximo mês. Irmãos, isso é simples de resolver. Agora vai ver uma criança africana que de manhã ela come aguinha com barro e de noite ela come alguma coisa que a Cruz Vermelha conseguiu levar. Aquilo é sofrimento, aquilo é pobreza. Você não é pobre não, você é rico. É que você não tem essa percepção, porque a gente vive num país desigual de muita riqueza. Você tem tudo que você precisa. Quando a gente fica com essas coisas, a gente fica pegado com a terra. Quantas vezes a gente fala da vinda de Jesus e a pessoa vira o olho. Mas agora que eu estou conseguindo viajar, agora eu consigo comer uma comidinha, podia demorar um pouco para voltar. Não, irmão, não fica pegado com o pó dessa terra não, isso aqui é uma ilusão. Esse mundo aqui é de mentira. Esse mundo aqui é um capítulo que vai ser encerrado. Deus tem o livro inteiro de eras futuras e gloriosas para a gente. Você vai pisar em ouro, camarada. Não fica pegado com o pó não. O que Deus tem é melhor para a gente. Não olha para essas coisas. Lameque sabia que a vida era aquela vida que ele vivia, aquela sociedade era uma sociedade de trabalho, de fadiga, não era o mundo idealizado por Deus. Ele tinha consciência da brevidade da sua vida. Abra sua Bíblia no Salmo 39, no verso 4. Hoje, irmão, tu paga internet, Netflix, Disney Plus, HBO Max. Você chega na sua casa, deita no sofá, cruza as pernas e fica lá que nem um rei, escolhendo o que você vai assistir. Olha a geração Nutella nossa. No meu tempo, perdi a tela quente, só ia ver o filme depois de 5 anos, quando tinha reprise. Hoje você vai lá. Oi? Não, saiu do catálogo Netflix, não, lá no Disney Plus tem. Você vai lá e você reclama da vida, camarada. Em nome de Jesus, reclama não, você tem tudo, Deus tem sido generoso com você. Você tinha que estar aqui dentro, dando glória a Deus, falando língua, pulando, rodando, porque Deus tem sido generoso com você. Salmo 39, verso 4, mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Quando a gente tem consciência da morte, a gente fica mais crente com Deus. Quando Deus mostra a nossa fragilidade, a gente se apega com a sua força. Aleluia. Lameque também aguardava um novo lar. Isso é lindo. Ele fala, eu vivo numa terra que foi amaldiçoada pelo pecado, pelo Senhor. Deus amaldiçoou essa terra por causa do pecado do homem. Mas ele contemplava a promessa da redenção da criação. Ele sabia que Deus havia prometido virar o mundo agora caído em pecado do avesso e instaurar novos céus e nova terra onde havia justiça. Como eu já falei, o fato de estarmos apegados ao pó desse mundo nos faz esquecer da nova Jerusalém, a morada eterna dos salvos. Aleluia! Irmão, você ainda aguarda a manifestação de Jesus Cristo? Você ainda crê que Ele voltará dos céus para julgar os vivos e os mortos? Você ainda espera a futura ressurreição? Ou você está deixando a vida levar você? Os cristãos esperam um novo céus e nova terra. Abra sua Bíblia em 2 Pedro 3:13. Nós esperamos um novo mundo. Estamos aqui de passagem só. Aleluia. Todos acharam? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. A Escritura diz assim: todavia, de acordo com a sua promessa, nós esperamos novos céus e nova terra,
onde habita a justiça. Quem aqui sofreu alguma injustiça nessa semana? Levanta a mão. Alguém que sofreu alguma injustiça, levanta a mão. Para onde a gente vai só tem justiça. Lá tudo é certo. Lá tudo é reto. Lá tudo é de acordo. Louvado seja Deus. As injustiças desse mundo foram deixadas aqui por Deus para a gente não se apegar com Ele, não criar raiz aqui. Aqui não é o nosso lar. Nós aguardamos uma cidade. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, verso 10. Nós vivemos na cidade dos homens, mas nós aguardamos a cidade de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus capítulo 11, o verso de número 10. Abra sua Bíblia. Aleluia. Todos acharam? A Escritura diz assim: pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Nós aguardamos a cidade que vai descer dos céus, a nova Jerusalém, a esposa do Cordeiro. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo por isso? Essa é a nossa esperança, para isso nós vivemos. Nomes iguais, vidas diferentes. O primeiro Lameque, um retrato de uma sociedade corrompida, entregue ao pecado, entregue a toda a dissolução, que vive sua vida de forma a desagradar a Deus. O segundo Lameque, um verdadeiro e genuíno adorador, que adorava a Deus aguardando as suas promessas. Que Lameque é você nessa manhã? O Lameque que está pegado com o pecado, ou o Lameque que espera as promessas de Deus? O Lameque que flexibiliza o que não pode ser flexibilizado, ou aquele que sabe que esse mundo não é o nosso lar e aguarda a cidade que vai descer dos céus? Nós cristãos buscamos de uma forma inabalável aquilo que é do alto. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Começa a pensar nas coisas que são de cima, meu irmão, nessa manhã aqui. Renova sua mente, para de pensar na terra, pensa no céu, pensa nas coisas do alto. Concentre a sua mente naquilo que é celestial. Deus tem tanta coisa para mostrar para a gente na Escritura. Tantos segredos para partilhar o nosso coração daquilo que a Escritura revelou para nós, mas a gente está tapado para isso. A gente está mais preocupado em saber como é que vai ser o Thor 4, do que em saber como é que vai ser a manifestação do Filho de Deus. Anuncia que vai ter um trailer novo, a gente fica lá. Mas quando a gente fala, Jesus vai voltar, nossa, pastor, não vai acabar o culto no horário, não? Nós ficamos secularizados. Mas Deus quer levantar uma igreja que está atenta aos sinais, atenta às coisas do alto, que aguarda com esperança a manifestação do Filho de Deus. E por fim, eu quero fazer uma reflexão com você sobre Cristo, que é o nosso Lameque. Como eu falei, tudo que está escrito na Bíblia de alguma forma aponta para a realidade espiritual daquilo que Cristo é e representa. E nós temos em cada Lameque uma figura muito clara da pessoa e da obra de Cristo. No Lameque cainita, a gente vê aquilo que Cristo não fez com a gente. O Lameque descendente de Caim tinha 2 esposas, mas Cristo Jesus tem uma noiva apenas. Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 29. Isso é tão interessante. Lameque teve 2, mas Cristo tem uma noiva só e Ele é fiel a ela. Aleluia! Abra sua Bíblia, por gentileza. Quando Cristo subiu na cruz do Calvário, Ele se entregou para perdoar os pecados do seu povo, daqueles que são a noiva do Cordeiro, aqueles que Ele escolheu a fim de purificá-la. João 3:29, João Batista diz isso de uma forma muito clara: a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria,
que agora se completa. João Batista está dizendo, olha, eu estou pregando para aqueles que vão compor o povo de Deus, mas só lembrando, a noiva é dele. Aleluia. Oh, irmãos, vocês não são meus aqui. Vocês não são do pastor Daniel. Todos nós aqui somos a noiva do Cordeiro. Por isso nós não dominamos vocês. Por isso nós respeitamos as individualidades de vocês. Por isso nós instigamos vocês a uma vida responsável, porque a noiva pertence ao noivo. Quem determina a salvação de vocês não sou eu, nem o Daniel, é Cristo que comprou vocês com o sangue dele vertido na cruz. Por isso, pastor nenhum tem poder de abençoar, de amaldiçoar. Se você sair daqui, eu amaldiçoo você. Se você ficar aqui, eu te abençoo. Nós não temos esse poder. As bênçãos fluem do autor delas, que é Deus, o Todo-Poderoso. Deus cuida da noiva. Vocês são noiva de Cristo. O povo eleito de Deus é a noiva de Cristo, e Cristo deu a vida especificadamente por esses. Cristo não morreu por todos, morreu pela noiva. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios capítulo 5, do verso 25 ao 27. Foi Paulo que nos lembrou disso diversas vezes. Essa é mais uma das passagens que ele faz isso. Nós já lemos um verso desse trecho, vamos ler de novo. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a quem? E se entregou por quem? Por ela. Por quem Cristo morreu? Pela noiva, pela igreja. Nenhuma gota de sangue dele vai cair na terra em vão. Foi pela noiva que ele morreu. E ele vai pegar a noiva e vai entrar nas bodas com ela, com ela, com ela, com ela, com ela. Aleluia! O noivo garante a salvação da noiva dela. Foi ele que escolheu. Por que ele fez isso? Para santificá-la. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E apresentá-la a si mesmo, como que uma igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Cristo deu a vida por você, glorifica o nome dele. Então, o Lameque, cainita, descendente de Caim, teve 2 esposas, mas Cristo teve uma só. Morreu por ela, para apresentá-la diante dele sem ruga nem mácula. O Lameque, descendente de Sem, também nos ensina algo da obra de Cristo. Porque ele foi o pai de Noé, aquele que construiu a arca, que preservou a semente da raça humana quando Deus julgou a humanidade no dilúvio. Só que Cristo, contudo, ele é a própria arca. E todos aqueles que entram por ele encontrarão refúgio, segurança e salvação quando Deus, por uma segunda vez, julgar o mundo por causa dos seus pecados. Todos os filhos de Noé, sua família, que passaram pela porta da arca junto com os animais e ficaram lá dentro, estavam seguros. Veio o dilúvio e eles saíram do outro lado feliz da vida. O barco balançou para todo lado, Daniel. Eu fico imaginando, não é, a algazarra que foi aquela bicharada lá dentro, e eles lá, leão não pode comer a zebra não, porque tem que deixar semente, aguenta, vai, segura aí. Então foi um fuá, mas eles saíram do outro lado salvos, salvos porque passaram pela porta. E Jesus Cristo, ele diz em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Aleluia! Entrará, sairá e encontrará pastagem. Da mesma forma que o pessoal da arca aconteceu. Quando eles entraram, o que estava por trás deles era água. Mas quando eles saíram, o que eles encontraram? Pastagem, porque a água passou. E o novo mundo de Deus estava preparado para eles. Você quer salvação? Passa pela porta nessa manhã. Se você não entrar pela porta que é Cristo, a ira de Deus vai cair sobre você. Isso é inevitável.
Deus é justo e julgará os pecados da humanidade. Mas há uma porta de salvação que é Cristo e ela está aberta e você pode entrar por ela aqui nessa manhã. Ouça a voz do bom pastor, entre por essa porta nessa manhã e encontre salvação para a tua alma, para a tua família, porque Cristo oferece refúgio para todos aqueles que entram nele. Fique de pé, em nome de Jesus. Com essas palavras eu quero encorajar você a não ser o primeiro Lameque, seja o segundo. E se apegue com fé à promessa de salvação nessa manhã. Crê em Cristo para a glória de Deus. Coloque a mão no seu coração e quem sabe não é amanhã em que você vai passar pela porta. Quem sabe não é amanhã em que você vai entrar. As drogas não têm nada para oferecer para você. Esse mundo de horror só oferece engano. A permissividade desse mundo é terrível, ele engana a gente. Mas há uma porta aberta que tem salvação. Há uma porta aberta que tem perdão. Há uma porta aberta que tem esperança. Quantas coisas que você já perdeu porque você foi teimoso, lutou contra Deus, lutou contra a vontade de Deus. Quantas portas que se fecharam porque você não entrou pela porta que você devia ter entrado, que é a porta chamada Jesus Cristo. Mas nessa manhã você tem a oportunidade, dada por Deus, de entrar pela porta certa, encontrar salvação. Você ouviu a sua vida toda que não tem jeito para você. Quantas palavras mentirosas que você ouviu, não tem jeito, você nunca vai sair dessa situação. Pode ser que realmente, humanamente falando, não tenha, mas o que eu estou oferecendo para você não é terreno, é celestial. Essa porta é do céu, não é da terra. Entra por ela nessa manhã, creia em Cristo como seu Senhor, deixe de lado as coisas desse mundo que vão ficar aqui. E se apega com essa graça eficaz que pode salvar você. Pior frustração é fechar os olhos na terra e abrir no inferno. Deus não quer isso para você. Ele te dá a graça de fechar os olhos na terra e abrir, e ser encontrado abraçado com aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário. Essa é a verdadeira glória. É isso que eu espero em Cristo Jesus. Pastor Daniel, venha fazer essa oração em nome de Jesus.